Olá, eu sou o Magela e essa é a segunda temporada de Diálogo sobre Ciência e Natureza, um projeto da ONG Grupo Brasil Verde, do Grupo de Pesquisa em Áreas Protegidas, que tem por objetivo resgatar, registrar e eternizar a história da conservação da natureza e da ciência no Brasil. Hoje chegamos ao nosso último episódio da segunda temporada, o último episódio de 2025, com muita felicidade recebendo Rubens Born. Rubens é advogado e engenheiro civil com especialização em engenharia ambiental, além de ser mestre e doutor em saúde pública e ambiental. Ao longo de sua carreira, tornou-se uma referência na articulação de sociedade civil, ciência e políticas públicas voltadas para a questão ambiental. Foi fundador e coordenador executivo do Instituto Vitae Civilis, organização que se destacou por promover debates e ações em prol do desenvolvimento sustentável no Brasil. Também atuou como coordenador interino da 350.org América Latina, além de ter papel ativo em redes internacionais, como a Rede de Ação Climática e a Campanha Global para a Ação Climática. Rubens Born esteve presente em momentos históricos da agenda ambiental global, como a Conferência das Nações Unidas sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento, a Rio+10, e diversas conferências das partes da ONU sobre mudanças climáticas. Sua atuação contribuiu para fortalecer a voz das organizações não governamentais brasileiras em negociações internacionais. Além disso, é fundador e conselheiro do Fundo Socioambiental CASA, que apoia iniciativas comunitárias voltadas para a justiça socioambiental. Born é celebrado por sua capacidade de construir redes e coalizões de organizações da sociedade civil, ampliando o impacto das causas ambientais. Rubens Born, muito obrigado pela gentileza e atenção e receber o nosso convite. Olá, uma satisfação estar com você, Magela, e poder compartilhar algumas lições, acertos e erros e expectativas em relação à questão de sustentabilidade no Brasil e no mundo. Rubens, a gente sempre começa tentando resgatar a memória dos nossos entrevistados sobre a origem do seu envolvimento com as questões ambientais. Como isso surgiu na sua vida? Bem, eu devo, sendo muito franco, eu acho que começou com a educação na casa, na família, né? Eu já vi minha bisavó e minha avó reciclando, separando lixo orgânico de lixo reciclável, com meus pais sempre fazendo passeios assim, visitando áreas naturais, prezando pela natureza, embora morávamos em São Paulo, capital. Então, eu acho que esse gosto de cuidar da natureza, do ambiente, eu aprendi com a educação familiar, e isso me impulsionou. Mais tarde, já estudante de engenharia, né, quando eu entrei na primeira faculdade, e depois já jovem engenheiro, eu comecei a perceber os impactos ambientais e sociais de grandes empreendimentos, e ainda no primeiro ano, não tinha nem um ano de formado em engenheiro civil, com outros colegas engenheiros nós criamos uma ONG em 1978, e a partir daí eu sempre estive envolvido em organizações da sociedade civil, ajudei a criar várias, não só aquelas que você citou, e estou envolvido desde então com o meio ambiente. Bacana. Isso, na década de 70, a questão ambiental era muito embrionária ainda no Brasil, embora no mundo a gente estava despertando a sociedade a partir, inclusive, de outras causas sociais, né? Você acha que a década de 70 foi a década da virada no que diz respeito ao envolvimento da sociedade nas questões ambientais? Eu acho que teve várias viradas, né? Se a gente olhar do ponto de vista global, a história do ambientalismo global, muitos colocam lá em 62 o livro de Rachel Carson, A Primavera Silenciosa, a primeira denúncia sobre contaminação por agrotóxicos. Isso gerou em outros países um despertar da consciência. Ao longo dos anos 60 também, houve a convocação já no começo dos anos 70 a primeira conferência da ONU sobre o ambiente humano, a Conferência de Estocolmo, que foi um ponto de virada. Em alguns países, inclusive o Brasil, a partir da Conferência de Estocolmo, com a Declaração de Estocolmo, se criaram órgãos ambientais, né? A Secretaria Especial de Meio Ambiente,
que durante muitos anos foi liderada pelo saudoso professor Paulo Nogueira Neto, e as coisas vão evoluindo. Então, é uma história longa, mas acho que a Constituinte no Brasil foi também um ponto de virada para o movimento ambientalista. Um pouquinho antes houve o Encontro Nacional de Entidades Ambientalistas Autônomas, com alguns ambientalistas se candidatando à Constituinte. O único que foi eleito foi Fábio Feldman. Eu tive a satisfação e a honra de trabalhar na equipe dele para ajudar a escrever o capítulo de meio ambiente, o capítulo sobre direitos indígenas e outros dispositivos. Ali também foi um ponto fundamental de aglutinar e de estimular pessoas da sociedade civil a lutarem por seus direitos. E eu poderia, digamos, estou pulando etapas, mas eu acho que em 2007, quando o IPCC, o painel intergovernamental de mudança do clima, e o ex-vice-presidente dos Estados Unidos agora ganharam o prêmio Nobel por conta das informações sobre mudança do clima, isso também deu um impulso e uma virada. Então, são sucessivas ondas que foram estimulando no Brasil e no mundo o ativismo ambiental, as pessoas, digamos, se preocuparem com... E, obviamente, no Brasil, o Brasil sediou em 92 a Conferência do Rio de Janeiro sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento, que foi um marco. Só para ter uma ideia, se tivessem valido as regras da ONU na época, somente que dizia que organizações da sociedade civil que poderiam participar de uma conferência da ONU seriam só aquelas que teriam status consultivo junto ao Conselho Econômico e Social. E eu me lembro que na época somente uma organização da América Latina tinha essa condição, né? E no final nós tivemos na Rio 92 mais de 20 mil participantes no Fórum Global 92, centenas de ONGs, isso graças a uma decisão do então secretário-geral da Conferência do Rio, Maurice Strong. Nós tivemos com ele uns 2 anos antes, tentando mostrar exatamente esse impasse, que era importante quebrar as regras para ampliar a participação. Então, a Eco 92, é um dos apelidos, acho que estimulou muita gente e de diferentes segmentos, não só ambientalistas, jovens, mulheres, indígenas, sindicalistas a participar das discussões, se envolver. Foi naquela época, 2 anos antes, que nós estivemos envolvidos com a criação do Fórum Brasileiro de ONGs e Movimentos Sociais para Meio Ambiente e Desenvolvimento. Foi criado em junho de 90 e que foi criado por 60 e poucas organizações. No mesmo ano, 3 meses depois, já tinha mais de 700. E 1 ano depois, tinha mais de 1.000 organizações. Por exemplo, contando a CUT, a Central Única dos Trabalhadores, uma dessas centenas de organizações filiadas. Então, a Eco 92 ajudou também a impulsionar. Então, são sucessivas ondas e que os temas dessas ondas vão mudando de acordo com as conjunturas. E eu tenho a impressão que agora a recente COP de clima, lá em Belém, a COP 30, foi a COP, nesses 30 anos, eu participei de 18 delas, foi a COP com maior envolvimento da sociedade civil brasileira, né? 3 mil indígenas. Então, digamos, são diferentes ondas e, felizmente, a gente vê ao longo dos anos a ampliação do engajamento da sociedade para discutir desafios de sustentabilidade e conservação. Bom, vou querer te ouvir a respeito da COP30, claro, mas antes... Bom, primeiro você citou o Fábio Feldman, tivemos a chance de entrevistá-lo na primeira temporada, confira lá, quem está nos assistindo, foi uma entrevista incrível também. Mas eu queria ainda insistir um pouco nesse histórico. Você acha que o processo de redemocratização no Brasil, sobretudo com a volta de intelectuais, políticos, que estavam exilados e que acabaram tomando contato com a questão ambiental, sobretudo na Europa, foi um ponto importante para esse movimento se consolidar na década de 80, 70, 80? Olha, sem dúvida, personagens como o Fernando Gabeira, Alfredo Serquis e outros que estiveram fora do país e voltaram e se envolveram no exterior com o Partido Verde e outras ideias, contribuíram, sem dúvida nenhuma. Mas isso não quer dizer que os ativistas que ficaram aqui, ou enfrentando a ditadura, ou
ou por uma série de razões, lidando com os desafios, não tiveram a sua contribuição também. Então, eu me lembro, como eu falei, com outros colegas, ajudei a criar uma ONG em 1978, em plena ditadura, na qual nós discutíamos e questionávamos não só a construção de usinas atômicas, as de Angra, mas também grandes hidrelétricas na Amazônia, no comecinho dos anos 80, no movimento conservacionista, campanha de ativistas que nunca foram exilados e que estiveram aqui, tiveram um papel fundamental na campanha para a proteção das baleias. Finalmente, a proibição à caça às baleias aconteceu no primeiro ano da Constituinte, em 87. Então, eu diria que sim, pessoas que estiveram lá fora contribuíram, mas eu não queria menosprezar o trabalho árduo de pessoas que ficaram por aqui. Eu me lembro agora de Giselda Castro, Magda Renner, da Associação Democrática Feminina Gaúcha, do pessoal da AGAPAN, no Rio Grande do Sul, de organizações ambientalistas em São Paulo, o próprio Fábio com a Oikos, a União Defensores da Terra, o pessoal da Associação Pernambucana de Defesa da Natureza, na ASPAN, na qual eu também vivi um tempo em Recife e fui membro da ASPAN. Então, nós tivemos ao longo dos anos 70 e 80, sim, ativistas que ficaram aqui e na medida das possibilidades, era difícil, nós não tínhamos as tecnologias de informação que temos hoje. Os encontros, mesmo na preparação para a Eco 92, eram todos presenciais, porque nós não tínhamos nem WhatsApp, e-mail era muito difícil, e eu me lembro que, inclusive, na campanha contra a caça às baleias, ainda em 1981, em plena ditadura, havia preocupações com a segurança de ativistas, de você ter que fazer contatos de forma muito discreta, não revelar o seu endereço pessoal. Então, teve um trabalho árduo de quem esteve aqui e eu acho que esse amálgama de gente que veio de fora e de gente que fez um trabalho árduo aqui foi muito importante. Você tocou numa questão que sempre me chamou muita atenção, que é o seguinte, conversando, né, estamos chegando hoje na entrevista número 50, né, já conversamos aí com 50 personalidades dos mais diferentes campos, política, ciência, e a gente vê muito a origem do movimento ambientalista. Você citou a AGAPAN no Rio Grande do Sul, conversamos com o pessoal da AGAPAN, o São Paulo, o Rio, mas raramente há alguma referência sobre esse movimento no Nordeste. Talvez se você foi o primeiro a citar uma organização em Pernambuco. E isso é uma coisa que sempre me chamou atenção. Quer dizer, a gente tem ali, pelo menos a minha perspectiva, no Rio de Janeiro, um movimento mais ligado com a origem do Partido Verde, em São Paulo, um movimento mais social com o pessoal da SOS Mata Atlântica, a AGAPAN, depois vem a Amazônia com Chico Mendes, mas no Nordeste, como é que foi esse movimento no Nordeste? Qual a referência que você tem sobre isso? Eu fui morar no Nordeste em 1980 e 2 semanas depois de chegar em Recife, eu me associei à ASPAN, que tinha sido criada em 79. No Rio Grande do Norte tinha a Associação Potiguar Amigos da Natureza, na Paraíba a Associação Paraibana de Proteção à Natureza, com Paula Francinetti. Nós tínhamos, acho que, eu não me lembro do ano da fundação, mas no Piauí, acho que foi um pouco depois da Fundação Rio Parnaíba, mas na Bahia, o Grupo Ambientalista da Bahia, o Gambá, e o GERMEN são também organizações ambientalistas daquela década de 80, e havia outras. Teve um trabalho fenomenal do professor Vasconcelos Sobrinho, que era um especialista em desertificação, alunos deles na Universidade Federal, conheci também estudantes de biologia que na Universidade Federal Rural de Pernambuco criaram uma ONG que chamava Grupo Curupira. Então tinha um ativismo, mas talvez no sul e sudeste do Brasil, de novo, com problemas de tecnologia de informação, isso não era muito conhecido no sul e no sudeste, mas sim tinha, e acho que, e mesmo o trabalho de Chico Mendes e de outros ativistas no Norte Amazonas só veio ser conhecido, talvez de forma mais tardia, no sul e no sudeste.
Hoje nós sabemos que há centenas de grupos que vão desde grupos indígenas, quilombolas, comunidades tradicionais, mulheres que colhem castanha ou sementes, e pescadoras e pescadores artesanais no Nordeste, sobretudo. Então, eu acho que, digamos, a questão da sustentabilidade ambiental ganhou uma capilaridade nos últimos 10 anos, que talvez não existisse há 40 anos, mas... E o movimento era fragmentado. Você disse que entrevistou o Fábio Feldman, e eu conheço também, nós conhecemos ainda jovem, adolescente. Ele dizia, em plena Constituinte, que se juntasse todos os ambientalistas, acho que ele se referia a São Paulo especialmente, e não ia sobrar espaço numa perua Kombi. Ele falava isso, era a anedota que ele falava. Mas, veja, quando chegamos na Eco 92, nós tínhamos cerca de 20 mil pessoas do mundo todo, mas eu acho que do Brasil, certamente, nós tivemos encontros do FBONS, eu me lembro em 91, um ano antes da Eco 92, que tínhamos mais de 500, 600 participantes representando diferentes grupos, né? Então, mas, de fato, o que é importante, talvez com a tua pergunta, é que o Brasil, por ser tão grande, tem especificidades regionais. Então, a luta pela preservação do Pampa, dos Pampas, é tão importante, eu diria, quanto a do Pantanal, quanto da Caatinga, né? Mas muitas vezes só se fala de Cerrado, Mata Atlântica e Amazônia. Então, os biomas menos conhecidos são deixados meio no escanteio, né? E o mundo só fala especialmente da Amazônia, mas no Brasil nós falamos de Mata Atlântica, Amazônia, algo de Cerrado. Então eu acho que é importante a gente colocar luz naqueles grupos e naqueles setores que têm tido pouca luz. E outra coisa interessante também, que você acabou me lembrando, né? Essa coisa de você não reconhecer na Constituição Federal de 88 alguns desses biomas, como Pampa, Caatinga, não se reconhecer isso como patrimônio nacional, isso é reflexo dessa falta de mobilização e dessa comunicação mais ativa, você acha? Eu acho que em parte sim, porque, de novo, eu me lembro que a gente discutia muito com o deputado Fábio Feldman e outros colegas e ativistas, que nós não tínhamos, digamos, massa crítica suficiente na sociedade para demandar isso. Na época da Constituinte, em 87, já havia mobilização. Veja, a Fundação SOS Mata Atlântica, eu ajudei a criar, foi criada em 86, né? Então, nós tínhamos para alguns desses biomas, digamos, o trabalho de Chico Mendes, de outros grupos pela Amazônia. Então, havia massa crítica na sociedade e, digamos, na comunidade científica também, né? O conhecimento e a difusão de informações sobre ameaças de desertificação no Nordeste, a perda da Caatinga, já eram revelados pelo professor Vasconcelos Sobrinhos. Quando eu mudei lá para Recife, eu descobri um universo que eu não conhecia, né? Esse da Caatinga e do semiárido. Então, eu acho que isso influenciou, sim, que esses outros biomas ficaram sem esse status com o Constituinte originário, em 88, mas você sabe que existem propostas de emenda constitucional para incorporar esses outros biomas também naquele dispositivo que fala que é patrimônio nacional, o que é um indicativo de importância. Nós deveríamos proteger todos os biomas, né? Correto. Nós, eu e os companheiros, nós fundamos o Grupo Brasil Verde em 1995, então somos fruto dessa onda da Rio 92, né? E esse ano estamos comemorando nossos 30 anos. Parabéns. Né? Mas tem algo que me angustia e acho, talvez querer te ouvir a respeito também, você que já tem muito mais estrada e tempo, né? E sempre foi muito ligado ao movimento social. Onde está a dificuldade da gente comunicar com a sociedade para que a sociedade realmente entenda os desafios das questões ambientais, como a emergência climática? Você acha que a sociedade conseguiu
absorver o nosso discurso ao longo dessas décadas, ou nós erramos na nossa forma de comunicar com a sociedade, de modo geral? Não, eu não acho que tenha sido um erro, eu acho que foi um aprender fazendo. Se nos anos 70 e 80, entre as palavras de ordem, os motes proteja a natureza, preserve a natureza, isso talvez nos ajudou a criar unidades de conservação, políticas de conservação da natureza, IBAMA, todas essas questões, mas ao mesmo tempo talvez deu prioridade para temas que estavam longe do dia a dia da população urbana, né? E o Proteja a Natureza não foi, o grito do Proteja a Natureza não foi tão forte quanto queremos saneamento, temos direito ao saneamento. E eu me lembro que quando eu criei com outros colegas uma ONG lá em 1978, nós fomos trabalhar com comunidades, as chamadas comunidades eclesiais de base, bairros e comunidades que gravitavam em torno de algumas igrejas católicas na periferia, para ajudar a reivindicar pelo direito ao saneamento, água limpa, esgoto tratado e coleta de lixo. E também na região lá de Capuava, em São Paulo, em Santo André, Sapopemba, a luta contra a poluição de uma refinaria. E era muito mais difícil falar dessas questões. Obviamente, a gente teve que aprender a linguagem e dizer, olha, ninguém quer viver no lixo, ninguém quer viver no meio do esgoto. Então, tinham que ter motes muito fáceis de ser entendidos para você poder engajar a população. A própria crise climática, né, e essa palavra crise ou emergência, muitas vezes assusta, falar, mas se é uma crise, o que eu, como cidadã, posso fazer? Então, isso afasta. Então, sim, tem desafios de comunicação que nós devemos melhorar, né? E tem também a engrenagem do sistema que com publicidade faz as pessoas comprarem o que não querem e o que não precisam, né? Muitas vezes, né? Então, os padrões de consumo geraram ou são diretamente relacionados a padrões insustentáveis de produção, né, que também degradam o ambiente. Então, essa inter-relação entre consumo e produção, economia e necessidades para ter uma vida saudável não está muito clara ainda. Então, tem problemas, sim, de comunicação, né, mas eu não acho que tenha sido um erro do movimento ambientalista. Nós temos, talvez, comparativamente, dificuldade de competir com uma engrenagem de um sistema econômico aqui que tenta te vender que petróleo é bom, que produzir mais petróleo vai produzir educação e saúde. Foi assim que o pré-sal foi iniciado, né? Dizendo os recursos do pré-sal vão financiar educação e saúde. E tem municípios no litoral fluminense que estão lá perto de áreas de exploração de petróleo e miséria e comunidades carentes continuam existindo. Então, há muita ilusão, né? Com certeza. Você citou algumas vezes de uma ONG que você criou em 78. Fala um pouco dessa ONG para mim. Essa lá não existe mais, embora é contraditório com o nome. Chamava Grupo Ecológico Sobrevivência, né? E não existe mais porque, na verdade, o pessoal que estava ali acabou criando outras ONGs e mais focada. Então, por exemplo, nós tínhamos nesse grupo um subgrupo que defendia as baleias, aí virou União em Defesa das Baleias. Então, eu ajudei com outros colegas a criar o Instituto Vitae Civilis em 89. Então, essa ONG deu vários filhotes, né? Mas foi um trabalho excepcional e, na época, 78, 79, com a dificuldade de acesso à informação, nós fazíamos um trabalho, nós tínhamos reuniões semanais, com receio, inclusive, das questões da ditadura, sempre em endereços diferentes nas reuniões semanais, e era quase um grupo de estudo misturado com ativismo. Então, a gente ia trabalhar com poluição do ar, como eu falei, num bairro da periferia de São Paulo, então nós convidávamos alguém que era especialista para nós jovens, eu tinha 23 anos na época, aprender com um especialista, com alguém da ciência, para poder fazer essa ponte de diálogo com uma comunidade
afetada e entender. Então, misturava estudo, e, portanto, conhecimento, aprender com o conhecimento científico e o ativismo. Então, essa é uma característica que eu acho muito importante, digamos, em muitas organizações da sociedade civil. Combinar conhecimento científico ou conhecimento tradicional. No Vitae Civilis nós tivemos também uma equipe e várias pessoas da equipe fizeram mestrado, doutorado, livros publicados sobre etnobotânica, conhecimento tradicional sobre plantas medicinais da Mata Atlântica. Então, a gente buscou associar o conhecimento da ciência, digamos, clássica, com o conhecimento tradicional em prol do ambientalismo. Ali na década de 80, havia ainda essa dualidade, né, entre conservação e desenvolvimento econômico, né? Era muito comum um discurso: precisamos ficar rico primeiro e depois pensar na natureza. Você acha que Cubatão, naquele cenário da década de 80, é o grande exemplo que essa contradição, que isso é, na verdade, uma contradição, e, de certa forma, o que aconteceu em Cubatão ajudou a gente a reduzir essa diferença, ou essa contradição entre desenvolvimento e conservação? Para quem está nos ouvindo, Cubatão foi considerado durante muitos anos a cidade mais poluída do mundo, né? Porque ali ainda existe uma refinaria siderúrgica, as empresas de fertilizantes. Eu estive muitas vezes em Cubatão, quando a chamada Comissão Brundtland, que é a Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento, criada pela ONU depois da Conferência de Estocolmo de 72, veio ao Brasil em 1985, fez uma visita a Cubatão, fez uma audiência pública em São Paulo. Eu participei dessa audiência pública exatamente há 40 anos, e foi porque essa comissão rodou o mundo todo e os resultados de Estocolmo 72 não estavam sendo implementados por conta dessa engrenagem econômica e esses empreendimentos industriais, refinaria, siderúrgica, empresas de fertilizantes já estavam ali. Talvez, não me lembro se até antes de Estocolmo, quando o representante brasileiro disse que, em outras palavras, ele disse: bem-vindo à poluição, nós vamos primeiro, entre aspas, desenvolver, crescer, para depois cuidar do meio ambiente, isso que você mencionou, né? E foi trágico. Eu me lembro que em 1900 eu não sei se foi 85 ou 83, nessa primeira metade, teve um grande incêndio num bairro de palafitas, de casas de palafitas, a Vila Socó, em Cubatão, porque ali houve um vazamento de um poliduto e centenas de pessoas morreram. Isso foi muito sufocado na época, e eu trabalhava na Secretaria da Saúde. Fizemos um levantamento e nós tínhamos um mapa mostrando que muitas pessoas tinham morrido pelo incêndio, mas os problemas de poluição eram muito grandes. Ali na Baixada tinha também o Parque das Bandeiras, tinha um padre que também atuava, porque tinha deposição de lixo tóxico de uma empresa, na época era Ródia, com substâncias muito poluentes. Então, lamentavelmente, Cubatão virou o símbolo daquilo que não deveria estar ocorrendo. Mas não só Cubatão, mas na Índia teve Bhopal, né, que também teve uma explosão. Quer dizer, nós tivemos em outros lugares do mundo o mesmo modelo, entre aspas, de Cubatão, de desconsideração absoluta sobre integridade e do ambiente, integridade das pessoas, respeito a direitos humanos e dizendo que é o vale tudo da economia, né? Então, lamentavelmente, isso em algumas regiões ainda continua existindo, né? Quer dizer, ou essa abordagem do vale tudo, quer dizer, quando se tenta evitar um mapa do caminho, a discussão lá na COP30, para fazer a transição para longe dos combustíveis fósseis, com todo o conhecimento científico que existe sobre a crise ambiental global, isso significa, então nós temos que primeiro ganhar dinheiro com petróleo para depois cuidar do ambiente. É o mesmo pensamento, em outras palavras, né? E acaba tendo um discurso: se eles continuam ganhando, como é que eu vou abrir mão disso, né? Que é o que está justificando essa discussão agora na exploração do petróleo na Foz do Amazonas, né? E parece, de fato, uma contradição. Os dois estados considerados mais pobres do Brasil são os de maior riqueza em termos de biodiversidade percentuais, que é Amapá e Roraima, basicamente. Como a gente converte essa contradição? É trazendo os valores
da natureza para o modelo econômico nosso? Como você vê isso? Nós não vai dar para nessa conversa falar sobre, você acabou me fez lembrar sobre o chamado dilema do prisioneiro. Os internautas podem procurar o que é o dilema do prisioneiro, mas assim, se o cara está fazendo, vai ganhar dinheiro com petróleo, eu vou fazer também, só que vamos todos para o buraco, né? Porque eu me sinto refém da atitude do outro, que é deletéria, né? E eu faço uma atitude deletéria. Então, eu acho que primeiro, sobretudo, tem uma questão ética envolvida. Quer dizer, eu não preciso repetir o erro dos outros, né? E não preciso ser tão ganancioso como os outros. Eu tenho que cuidar de, digamos, eu digo isso do ponto de vista ético, inclusive pela minha formação familiar, religiosa. Eu não quero ser vítima, mas eu também não quero ser cúmplice disso. E para não ser vítima e cúmplice, eu tenho que ser agente de transformação. Então, eu acho que nós temos que mostrar quais são os caminhos da sustentabilidade, mostrar que nós não necessariamente precisamos trilhar o mesmo caminho insustentável, deletério, degradante, que torna as pessoas indignas e quase que escravas de um modelo que não produz dignidade de vida, e nós temos que, então, combinar uma educação que valorize a ética da vida, que valorize a solidariedade, o respeito ao meu vizinho, a quem vem depois de mim, as outras gerações, para aqueles que seguem religiões, digamos, baseadas na Bíblia. Nós somos uns responsáveis pelos outros, e quem tem outras tradições religiosas certamente encontrarão preceitos éticos que podem ajudar a desenvolver. E mesmo ateus e pessoas que não professam, certamente têm podem ter preceitos éticos que ajudem a criar um senso de responsabilidade global, de cidadania, da ética da vida. E é o que se tentou expressar na famosa Carta da Terra, que completou este ano 25 anos, né? A Carta da Terra era para ser um documento da ECO 92, um documento quase que não digo uma refundação da ONU, a ONU foi fundada em 1945, em São Francisco, nos Estados Unidos, a chamada Carta de São Francisco, que é basicamente a Constituição da ONU, e quando se chegou na Rio 92, se pensava que nós teremos um outro documento da ONU com as questões ambientais. Isso não aconteceu por falta de consenso político, e aí houve um movimento de sociedade civil, de cientistas, de lideranças religiosas, de educadores, e finalmente se produziu a Carta da Terra no ano 2000. No ano 2000, inclusive, órgãos da ONU reconheceram a importância desse documento, que traz 4 blocos e eixos de diretrizes de ação, mas sobretudo assentados em preceitos éticos de respeito à comunidade de vida. Você citou aí o papel da religião e, sobretudo, da Igreja Católica, né? Você acha que, pelo menos parte da Igreja, teve um papel fundamental nessas discussões ali, na criação, na alimentação, vamos dizer assim, do movimento ambientalista brasileiro? Olha, como eu não sou católico, eu não posso dizer, mas como eu te falei, naquela ONG lá nos anos 80, final dos anos 70, 80, eu atuava numa ONG que a gente ia muito a comunidades eclesiais de base, onde sempre tinha um padre, um paróquio local, e nos recebiam muito bem. Eu me relacionei com muitos Ordem do Servo de Maria, lá no Acre, e também lá no Vale do Ribeira, que tinham um trabalho em prol da sustentabilidade, Frei Paulino, lá no Acre, que ajudaram, inclusive, seringueiros e seringueiras e indígenas. Mas, por exemplo, no ano da Conferência de Paris, o saudoso Papa Francisco publicou a Laudato Si, que é um documento importantíssimo, eu diria, não só para católicos. Eu tenho recomendado a leitura da Laudato Si para qualquer pessoa de qualquer religião, né? E no mesmo ano, digamos, a comunidade muçulmana fez um encontro em Istambul também, antes do Acordo de Paris.
em outras tradições religiosas, outras comunidades, também fizeram os seus encontros, e talvez naquela época de Paris, um pouco antes, porque perceberam que na dimensão política os governos não estavam conseguindo fazer com que os acordos de clima fossem eficazes e fossem executados. No campo econômico, apesar do discurso em geral e das iniciativas de algumas empresas, as coisas não avançavam, porque ficava aquilo que nós falamos: eu vou ganhar dinheiro agora e depois eu cuido lá na frente. Então, o mundo econômico também não mudou. Veja, na própria pandemia da Covid, falavam, vamos ter um novo normal, e em função da retração econômica, algumas cidades que viviam com muita poluição, nem enxergavam o céu, de repente começaram a ver que o céu ficou mais limpo. Obviamente que nós não queríamos retração econômica, mas precisávamos mudar o modelo. Então, eu acho que se na dimensão política, na dimensão econômica, a coisa não avançou, então algumas comunidades de fé resolveram, vamos envolver os nossos fiéis, os nossos pares, e a partir de preceitos éticos das diferentes religiões, vamos tentar mobilizar. Então, eu acho que esse é um trabalho que não pode parar, que é importante, já nas últimas COPs, eu me lembro já na COP do Egito, em COP 27, em 2022, sempre tem algum evento, ou mais de um evento, trazendo lideranças religiosas de diferentes tradições para dialogar entre si e verificar como as suas próprias comunidades podem contribuir para o enfrentamento da crise climática. Mas eu quero falar um pouco sobre sustentabilidade, né? O termo sustentabilidade é ali da década de 80, Clube de Roma, né? O relatório de Brundtland, mas já se fala, de certa forma, disso há muitos anos, né? Eu me lembro, ainda no século XIX, do Frederick Olmsted, um intelectual, artista norte-americano, que ele dizia que os direitos da posteridade são mais importantes que as necessidades do presente. Essa frase, para mim, parece bem vinculada à ideia de sustentabilidade. No entanto, a gente foi vulgarizando esse termo com o tempo, né? Você concorda comigo? Quer dizer, o termo sustentabilidade se tornou um termo vulgar e passou a ser aplicado de forma ampla e sem o sentido original da palavra? Bem, na verdade, talvez há vários sentidos originais. Nunca houve um único conceito. O próprio relatório Nosso Futuro Comum, que veio da Comissão Brundtland, quem fizer a leitura minuciosa vai perceber que tem várias nuances quando eles abordam a questão da sustentabilidade. No comecinho dos anos 80, final dos anos 70, eu me lembro que eu comecei a fazer um curso com o famoso, saudoso professor Inácio Sachs. Na época se falava em ecodesenvolvimento, nem se falava em sustentabilidade. Foi a partir da Comissão Brundtland que se falou em desenvolvimento sustentável, mas falava em ecodesenvolvimento ou crescimento zero, né? Agora esqueci o nome do autor que escreveu um livro, o Small is Beautiful, o negócio é ser pequeno, acho que é Schumacher. Então você tinha várias abordagens, né? E mesmo eu me lembro que logo depois da Eco 92 eu trabalhei com alguns cursos que eu fiz e trabalhava com alunos, pelo menos 8 conceitos absolutamente distintos de sustentabilidade. O conceito eu não me lembro o nome da organização, que representa o conjunto das indústrias globais, trabalhava com um conceito que era bem diferente do conceito da IUCN e do PNUMA, naquele famoso livro Estratégia Mundial da Conservação, né? Porque eles, obviamente, o setor empresarial propunha um conceito de sustentabilidade que daria viabilidade ou longevidade a um modelo de desenvolvimento que é absolutamente insustentável. Então, tem deturpações, né? Eu me lembro que, quando a gente discutia, eu fui membro da Comissão de Política de Desenvolvimento Sustentável e Agenda 21, criada ainda no governo Fernando Henrique e que foi até o segundo governo Lula, e que cuidou da elaboração da Agenda 21 brasileira, e na época, começo desse século, né,
o setor minerário tentou emplacar mineração sustentável. E eu dizia e continuo dizendo, não existe isso. Né? Você pode diminuir a pegada ecológica, ou seja, diminuir os impactos ambientais da mineração. E é necessário que isso aconteça. Mas na origem, sustentabilidade tinha a ver com recursos renováveis, só usufruir da natureza aquilo que ela é capaz de repor em termos de bens ou de serviços ecossistêmicos, né? Sustentabilidade, então, na origem, pelo menos até onde eu sei, onde eu me dou por consciente, tinha muito a ver com uma dinâmica dos ecossistemas, onde eles eram capazes de se regenerar na produção de bens e serviços ecossistêmicos. E mineração, como dizia o professor José Lutzenberg, foi um famoso ecologista brasileiro, quer dizer, mineração você está cavando um buraco para encher o bolso, o cofre encher o número do PIB, mas você não está deixando, está ficando um buraco, né? Então nós vemos os desastres que aconteceram, as tragédias em Minas Gerais, mas não só em Minas Gerais, mesmo se a gente pensar mineração de areia ou de argila em muitos lugares, né, isso é um horror, né? Então, sim, houve pela falta, e não acho que a gente vai conseguir hoje um consenso sobre um conceito de sustentabilidade. E mesmo o debate que rolou também na época da Agenda 21 e depois dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável sobre quais seriam os indicadores de sustentabilidade, é um debate que continua em curso, né? Muito difícil, mesmo o conceito de ecossistema, salvo engano meu, ele foi formulado em 1935, ou seja, há 90 anos. E até hoje nós não temos indicadores, talvez, suficientemente e adequados para avaliar impactos ecossistêmicos. Nós utilizamos um pensamento antigo, eu vou dizer de 2.500 anos atrás, um pensamento pré-socrático. Na Grécia Antiga, os gregos falavam dos 4 elementos, água, terra e fogo. Nós chegamos no século XX, a legislação ambiental era código de águas, código de fauna, código de flora, e de certa maneira a nossa legislação e a política ambiental ainda trabalha nos elementos ou em segmentos dos ecossistemas e não trabalha com uma visão mais integradora e indicadores da qualidade dos ecossistemas. Então nós vamos ter que avançar muito, né, para poder discutir sustentabilidade. Eu acabei me lembrando de um episódio muito engraçado. Uma empresa, uma siderúrgica, convidou um monte de ambientalistas para ela ir apresentar o plano de sustentabilidade dela. O plano era pegar pequenas propriedades, encher de eucalipto para usar esses eucaliptos nos seus alto-fornos. Falei, cara, só pode ser sustentabilidade para ela mesma, né? Não, verdade. Eu me lembro uma coisa semelhante, há mais de 10 anos, ou 15 anos, talvez, um grande banco brasileiro que se identificava como Banco do Planeta, tinha uma estratégia de marketing para dizer que fazia coisas sustentáveis, publicou um relatório elaborado pelo seu departamento de marketing e convidou gente do setor privado, gente da comunidade científica, em reuniões à parte, e gente da comunidade ambientalista. E eu me lembro que tinha uma frase nesse relatório, isso foi talvez 2006, 2007, mais ou menos, quase 20 anos, né? E eles diziam, olha, como não está suficientemente provado que tem uma interferência antrópica no clima, o banco vai continuar financiando tais e tais coisas, né? Ou seja, tinha nas entrelinhas, tinha um negacionismo de clima e usava a sustentabilidade mais como marketing. Isso causou tanto impacto depois dessas reuniões que esse banco deixou de usar a expressão Banco do Planeta, porque ele ia perder a cara, né, digamos assim. Rubens, você citou várias ondas importantes, né, que alimentaram o movimento ambientalista, alimentaram a esperança numa nova sociedade. Você acha que no primeiro governo Lula, com a chegada de Marina Silva ao Ministério, isso foi uma onda importante e, de certa forma, gerou uma frustração
por a gente não ter avançado o quanto se tinha de expectativa dentro desse primeiro governo, aquele momento inicial, claro, é muito diferente do momento atual, né? Mas aquele momento era um momento de grande expectativa para o movimento ambientalista? Sim, sem dúvida nenhuma. Foi um momento de expectativa alta. 2003, que é o primeiro ano do governo Lula I, se realizou a primeira Conferência Nacional de Meio Ambiente, e depois nós tivemos agora, esse ano de 2025, uma outra conferência. Eu estava na comissão organizadora, então tivemos um intervalo aí sem esses processos de dialogar com a sociedade. Esses processos de conferências, seja de meio ambiente e direitos humanos, têm uma função pedagógica muito grande de permitir, de expandir as informações do debate e de permitir ganhar capilaridade, permitir que pessoas que participam de uma conferência municipal, de uma estadual ou de uma nacional, possam debater temas que aparentemente estão longe de si, estão lá, quem está em Chuí vai debater um tema da Amazônia, mas é importante que as pessoas se percebam que cada um no seu lugar, defendendo o seu local, também está defendendo o todo. Então, eu acho que houve uma expectativa e uma mobilização. Se deu impulso, a ministra Marina, naquele governo, deu impulso não só ao processo de conferência nacional. Eu me lembro que a própria Comissão de Política de Desenvolvimento Sustentável naquele ano foi reformulada. No governo Fernando Henrique era uma comissão com 10 membros, 5 do governo e 5 de sociedade, sendo só 2 de sociedade civil. Eu e, na época, o colega Juca Ferreira, da Fundação Aldo Azul, depois ele veio a ser até vice-ministro do Gilberto Gil, ministro da Cultura, e isso se ampliou. Então, sim, obviamente as expectativas muitas vezes, assim como agora na COP30, as expectativas vão além dos resultados alcançados por qualquer governo, né, ou por qualquer acordo multilateral. Isso é do mundo da política, né? Mas veja, o esforço agora, nesse último governo da equipe da ministra Marina Silva, de diminuir o desmatamento, mas obviamente não é o governo federal que vai fazer sozinho isso. Ele precisa de que governos locais e governos estaduais também estejam imbuídos da mesma orientação, não digo orientação partidária política, mas da orientação, digamos, numa palavra que não tem consenso, mas de sustentabilidade. A gente precisa encontrar um caminho comum, né? Outra coisa que me chama a atenção, queria também te ouvir a respeito, é que apesar da gente viver num mundo de grandes tecnologias, você lembrou de coisas importantes aí, né? Quando lá na década de 70, 80, até mesmo década de 90, para se organizar uma reunião, para manter uma organização, era muito mais trabalhoso, né? Nós não tínhamos a tecnologia, a facilidade de comunicação que nós temos hoje. Mas eu não vejo, com raríssimas exceções, mas mesmo no Brasil, novas lideranças ambientais se despontarem, né? A gente tem um pouco de dificuldade de gerar novas lideranças ambientais, e aí eu faço um contraponto com os outros movimentos sociais que ganharam força nos últimos anos, né? O movimento LGBT, o movimento antirracismo, até mesmo a causa dos animais, mas os animais pet. Você acha que esses outros movimentos, eles são o que o movimento ambientalista era lá na década de 80 e, de certa forma, a gente não se renovou, e isso dificulta a formação de novas lideranças? Qual a sua análise sobre isso? Magela, eu acho que eu tenho um pensamento diferente do seu. Eu acho que está havendo muita formação na área socioambiental, muita gente jovem, né? Eu percebia na Conferência Nacional do Meio Ambiente 2025, mais de 1.000 participantes, muitos jovens, gente que trabalhou ou que vive em periferias urbanas, jovens de comunidades quilombolas, jovens indígenas, abraçando a causa. Talvez hoje em dia, até por razão de termos tecnologia de informação, de um lado a tecnologia facilita que alguém, condições específicas, tenha uma alta visibilidade, e outros que fazem, e diria centenas de outros
outras pessoas que fazem um trabalho árduo localmente ou regionalmente não tenham a mesma visibilidade. Talvez porque a sociedade procura ainda estar na mentalidade de ter heróis, de ter o cara que faz a diferença na partida, que tem o cara que vai fazer o gol, quando na verdade o que importa é o conjunto, né? Então eu durante muitos anos fui diretor de uma ONG que para a formação de lideranças ambientais, foi entre 98 e o comecinho deste século. Tem muitas organizações. Nos últimos anos eu tenho ministrado cursos para a formação de pessoas que vão participar da COP. Já no começo desse século, muitos cursos para jovens, né? Engajamento, jovens pelo clima. Então, sim, eu acho que nós estamos formando novas lideranças, mas parece que o tempo de maturação e o aspecto não competitivo, mas é porque, como tem mais gente, e a gente muitas vezes está na mentalidade de heróis, a gente quer identificar uma ou duas ou três pessoas que fazem a diferença. E eu tenho achado que vale muito a pena formar e fortalecer quem está nas bases. Esse, por exemplo, é um dos pensamentos do Fundo Casa Socioambiental, que tem, em 20 anos, já financiou mais de 5 mil projetos, com quase 200 milhões de reais investidos nesses 20 anos, tentando exatamente colocar recursos na ponta, ou seja, em pessoas que estão no seu território, tentando fazer a diferença. Obviamente, alguns desses 5 mil projetos são pessoas que estavam em campanhas ou em lutas nacionais ou internacionais, mas é muito importante ganhar capilaridade e formar gente que está nos territórios também. Já dá para encher 2 Kombis, então. Já, muito mais. Dá para encher um transatlântico que vai ancorar no Porto de Belém, em outro lugar. Bom, você participou de várias COPs, esteve agora na COP30. Qual a avaliação que você faz comparativamente dessa COP realizada no Brasil agora para as anteriores? Que avanços você acha que a gente pode destacar e se houve também algum retrocesso? Fala um pouco da sua impressão sobre a realização dessa COP no Brasil, especialmente na Amazônia. Então, só para talvez, não sei se todas as pessoas que estão nos assistindo sabem direito o que é uma COP. Do ponto de vista formal, a Conferência das Partes é como se fosse uma assembleia de condomínio na qual se tomam decisões sobre um tratado internacional. Mas, e ao longo dos anos, e todo tratado internacional vinculante, ou seja, que tem obrigações, tem uma COP. Então, por exemplo, o Acordo da América Latina e do Caribe sobre direito e acesso à informação, participação e justiça em assuntos ambientais, que é o apelido Acordo de Escazú, tem sua COP. Em 2026 haverá a 4ª COP desse acordo. Mas em todas as COPs e de vários tratados internacionais, começaram ao longo dos anos, vão surgindo eventos que são realizados ou fora do espaço da ONU ou em algumas salas dentro do chamado, agora se chama Zona Azul, dentro daquele espaço que a ONU reserva, na qual precisa entrar. E esses eventos são importantes porque é nesses eventos que cientistas como Carlos Nobre, Paulo Artacho e outros discutem aspectos, digamos, na COP30 lá, da ciência em relação à mudança do clima, ou indígenas, ou jovens. Eu coordenei um evento de jovens defensores ambientais lá em Belém. Então, nesses eventos, os debates têm a função política pedagógica de compartilhar informações, análises, dados da ciência, expectativas, demandas, e especialmente aqueles eventos fora, ou mesmo passeatas, especialmente os eventos dentro da Zona Azul, ou na Zona Verde, que é o espaço que também é organizado pelo país anfitrião em nome da ONU, para abrigar eventos, ou em outros espaços possam ocorrer essas reflexões, tribunais simulados, como aconteceu lá em Belém, sobre a questão de ecocídio e coisas desse tipo. Então, a palavra COP virou um apelido de centenas de eventos que gravitam em torno da reunião
Assembleia de Condomínios. Eram 3 assembleias de condomínio, do Acordo de Paris, do Protocolo de Kyoto e da Convenção Quadro. Né? Então, ora a COP formal funciona como órgão de decisão da Convenção Quadro em 92, ora como a COP do Protocolo de Kyoto em 97 e ora como COP do Acordo de Paris. Dito isso, eu queria dizer também que coube a mim assinar um pedido em nome do Fórum Brasileiro de Organizações e Movimentos Sociais, menos de 48 horas depois do resultado do segundo turno, em 2022, um ofício que nós encaminhamos aos então recém-eleitos Luiz Inácio Lula da Silva e Geraldo Alckmin. Ele tinha anunciado que iria para a COP27 no Egito e nós fizemos por escrito a sugestão, já tínhamos feito durante a campanha eleitoral, sugestão que ele trouxesse a COP de clima para o Brasil. O Brasil já tinha sido país anfitrião de uma COP de biodiversidade em 2006, em Curitiba, uma COP da Convenção de Desertificação em Recife, em 98, era para ter sido anfitrião da COP de clima em 2019, isso não aconteceu, e pelo rodízio dos continentes nós já sabíamos que 2025 ia ser no Brasil. Fizemos essa sugestão porque nós queríamos, e pela experiência da COP de clima, de biodiversidade e desertificação, a gente percebeu que a mídia, que a sociedade brasileira se mobilizou porque tinha uma conferência acontecendo no país. Quando você tem uma COP de clima ou de qualquer outro tema em outro país, a gente percebe que a mídia nacional, que a sociedade civil brasileira está lá distante, nem todos conseguem acompanhar. Então, motivados por isso, e especialmente motivados pela crença, e que se mostrou acertada, de que a COP no Brasil seria uma chance de mobilização intensa da sociedade, de fazer aquilo que eu chamei o Brasil fazer uma DR, discutir a relação consigo mesmo e com o mundo, dos vários segmentos da sociedade brasileira, indígenas, quilombolas, organizações ambientalistas, direitos humanos, setor privado, agricultura, indústria, comércio, serviços, de discutir, cada um no seu campo, o que tem a ver com a crise climática e tentar se posicionar e colocar. Então, é fazer uma DR consigo mesmo e com o mundo. E, nesse sentido, eu acho que a COP de Belém foi a mais exitosa das 18 que eu participei. O maior nível de mobilização. Eu estive na COP 1 em 95, na COP de Kyoto, estive na COP de Paris, e eu não vi a quantidade de eventos e a quantidade de pessoas como eu vi em Belém. Houve COPs que fracassaram, como a COP de Copenhague, né? Que mobilizou muita gente, talvez até em número de participantes mais que Belém e mais que Paris, e deu um desânimo, né? Mas, nesse sentido, eu acho que a COP de Belém mostrou que o sistema multilateral é importante, que ruim com COP, pior sem ela, né? Que o sistema multilateral é importante e que esse sistema multilateral ainda tem muitas barreiras, quer dizer, a própria dificuldade de chegar num consenso sobre o mapa do caminho para a gente se afastar de combustíveis fósseis, a ideia de que tudo tem que ser por consenso, e é muito difícil, quer dizer, imagina uma assembleia de condomínio por consenso, tem hora que vai para votação, alguns vão ganhar, outros vão perder, né? E isso não está vigente na ONU, né? Então, isso cria dificuldades. Sim, teve alguns avanços na questão de adaptação, com algumas surpresas. Estava se discutindo já há mais de 2 anos os indicadores para a meta global de adaptação na parte da decisão formal, e havia previsão de se chegar teve uma lista enorme, no máximo 100 indicadores de medidas que devem ser feitas para digamos, adaptar os grupos humanos, a sociedade humana, a economia, aos impactos de mudança do clima. Se estabeleceram 59, mas a minha surpresa, um pouco negativa, é que vários países africanos defendiam que uma decisão sobre isso só deveria ser tomada na COP32, que vai acontecer na África, quando a África é o continente que mais necessita adaptação. Aí vem as questões paroquiais e políticas, que alguns governos querem levar uma decisão importante de adaptação para o seu continente, mas nós não podemos esperar mais 2 anos, né? Então, nesse sentido, a falta de um consenso sobre o mapa do caminho, que ficou revelado, inclusive na plenária final, com a Colômbia levantando uma questão, o Uruguai e outros países. Depois houve a promessa da Colômbia de organizar uma reunião em 2026, o próprio presidente da COP anunciou, e ele fez esse anúncio certamente com o endosso do governo brasileiro, de que
a sua presidência, a presidência da COP brasileira começou no primeiro dia da COP de Belém e vai até o primeiro dia da COP 31 na Turquia. Então, que ele vai fazer esse mapa do caminho acontecer, pelo menos para o Brasil e para outros países que queiram se engajar em iniciativas similares. A ideia é que cada país faça o seu mapa do caminho e apresente isso. Então, é um processo lamentavelmente lento e gradual de construção de consciência e compromissos. Né? Maravilha. E para você, são os principais desafios que a sociedade brasileira vai enfrentar nos próximos, 10 anos, nesse cenário de emergência climática, de dificuldades de trazer a questão ambiental para o centro das decisões políticas? Quais são os nossos principais desafios? Olha, o primeiro desafio é no campo do legislativo. Nós estamos enfrentando, e fomos testemunhas esse ano, dos enormes retrocessos que aconteceram, o chamado PL da devastação, que é o projeto de lei que gerou uma nova lei de licenciamento ambiental. O presidente da República fez 64 vetos na negociação com o Congresso, com o presidente do Senado, criou até uma medida provisória para um licenciamento ambiental especial de obras estratégicas, e o Congresso derrubou os vetos, instaurou retrocessos enormes que estavam no projeto de lei, como, por exemplo, eu acho um retrocesso em certas situações de empreendimento de médio impacto ser digamos, o autolicenciamento, né? Mesma coisa que você querer tomar um avião e o piloto falar, quando falar, estamos de partida, queria avisar para vocês que eu me autolicenciei para pilotar esse avião. Quem ia ficar dentro do avião? Ninguém, né? Quer dizer, certas situações de risco, o poder público tem que ter controle, né? E tem que fazer isso com transparência. Então, nós estamos enxergando enormes retrocessos. Há um projeto de decreto legislativo que eu acho que não foi votado agora, antes do recesso, para anular um Programa Nacional de Redução de Agrotóxicos, o PRONARA, né? Então, eu estou dando 2 exemplos de situações que comprometem o futuro do Brasil nos próximos 10 anos. A própria questão da expansão da exploração do petróleo, não só na margem equatorial, lá na costa do Amapá, mas tentativas de explorar o gás de xisto pelo sistema de fracking, né, e fraturamento hidráulico, tema que foi agora há 15 dias objeto de uma audiência pública no Superior Tribunal de Justiça. Alguns estados já têm ou lei ou têm decisão judicial proibindo essa técnica de exploração de gás de xisto, que é extremamente poluente, é uma das mais poluentes do mundo. Santa Catarina, Paraná, São Paulo, dezenas de municípios já proibiram essa técnica e esse tipo de exploração. Então, o desafio da transição energética, portanto, é um desafio dos próximos 10 anos. Muitos se vangloriam, com alguma razão, da expansão do uso de energia solar e eólica no Brasil, mas nós estamos com colegas voltando ao Nordeste, encontrando grandes impactos de empreendimentos de porte de energia eólica e solar, que são implantados sem consulta às comunidades, sem um aviso prévio, gerando impactos sociais, colocando pessoas para fora dos seus territórios. Então, portanto, a transição energética é importante. Eu diria, assim como está na chamada Contribuição Nacional Brasileira, a recuperação de áreas degradadas, ou por pastagens, ou em agricultura. Quem conhece o Vale do Rio Paraíba, região que, digamos, pega Estado de São Paulo, Estado do Rio, acho que pega um pouco Minas Gerais, mas também em Minas Gerais eu conheci aí na tua região, São João do Rei, Barbacena, e outras regiões que foram regiões de excelência de cultivo de café no século XVIII, no século XIX, no século XX, as chamadas doçorocas, né? Quer dizer, a erosão que afeta não só
digamos, a qualidade de água nos rios e provoca assoreamento, e no momento que nós estamos precisando cada vez ter mais água, porque com a crise climática, as intensidades de chuva em algumas regiões, como aqui em São Paulo, onde se construíram reservatórios na área de mananciais, já está provado pela ciência que não chove o mesmo tanto de quando esses reservatórios foram planejados há 50 anos atrás. Então, são muitos desafios, mas eu diria que um desafio, eu queria voltar àquele assunto, não só engajar mais gente, mas fazer com que consumidoras e consumidores sejam pessoas, cidadãos e cidadãs ativos na defesa do ambiente. Então, quando estiver na prateleira do supermercado e encontrar um produto que é embalagem descartável, um que é de embalagem retornável, outro de embalagem, digamos, tem muito greenwashing também, tem que tomar muito cuidado, embalagem reaproveitável, ou aquela de papelão. Quer dizer, outro dia eu fui numa loja e em vez de sacola plástica davam uma sacola de papel craft, né, porque o impacto ambiental é menor da embalagem de papel craft do que, obviamente, do plástico que vem do petróleo. Então, eu gostaria muito que cidadãos e cidadãs de diferentes faixas de poder aquisitivo se preocupassem mais com o que consomem, e com isso exercessem seu poder de pressão sobre as cadeias econômicas produtivas. E digo isso porque, entre outras atividades, eu também estou presidente do Instituto de Defesa do Consumidor, e a gente tem buscado mobilizar as pessoas para ter um consumo consciente e responsável. Muito bom. Rubens, muito obrigado pela sua atenção, sua gentileza, seu tempo, que eu sei que é sempre muito precioso. Obrigado por compartilhar essas histórias e nos fazer renovar as esperanças no futuro melhor, né? Manter a vontade de continuar aí nessa luta pela construção de uma sociedade melhor. Exemplos como o seu, como tantos outros que nós conversamos, são revigorantes, né? Então, quero te agradecer e espero que você tenha curtido lembrar essas histórias conosco. Muito bom, e eu diria, com os desafios são enormes, mas a gente não pode desanimar. Aquilo que eu falei antes, eu não quero ser cúmplice, não quero ser vítima, eu quero ser agente de transformação. E queria lembrar o famoso poeta português, Fernando Pessoa, que disse que tudo vale a pena quando a alma não é pequena. Então, vamos adiante, né? Muito bom, muito obrigado, pessoal. Esse foi mais um Diálogo sobre Ciência e Natureza. Estamos hoje encerrando a nossa segunda temporada. Assistam aí a primeira, segunda temporada, são 50 entrevistas incríveis e espero que ano que vem tenhamos uma terceira temporada. Aproveito para desejar a todos um 2026 de muita prosperidade e sucesso, e sigamos juntos, né, construindo um futuro cada vez mais sustentável e mais adequado para as futuras gerações. Um abraço, Rubens, muito obrigado. Obrigado.